Mas quero, antes de tudo, eu tive olhando atentamente o site da Delta Construções, e eu não sei se os deputados que estão aqui presentes, os poucos deputados presentes sabem, mas a Delta fez um comunicado com 11 pontos. O que me interessa é o ponto 2, que eles dizem assim: infelizmente, a Delta Construções foi envolvida nesses lamentáveis episódios por atos de um diretor da empresa, afastado no dia 8 de março de 2012, até então responsável pela diretoria Centro-Oeste. Tais atos, que se tornaram públicos através da imprensa, eram inteiramente desconhecidos da administração dessa empresa por seus acionistas. Ora, francamente, eu não sei o que os diretores da Delta pensam, mas certamente nos têm como idiotas. Quer dizer que o único problema envolvendo a Delta são os escândalos pessoais envolvendo um acionista. Se esquece de dizer que esse acionista é o dono da Delta, né? Esse pequeno acionista é só o dono da empresa. E como se o problema do dono da empresa fossem os guardanapos na cabeça, não fossem os contratos sem licitação, não fosse o superfaturamento de obras, como se não fosse o grande problema, não a sua bebedeira ou a sua breguice parisiense, mas não, como se não fosse os aditivos milionários dos contratos há tanto tempo aqui no Rio de Janeiro. Ora, o problema não está na postura pessoal do empresário. Aliás, a postura pessoal mais condenável é do homem público, é do governador e dos seus secretários, não do empresário. O empresário, se quiser botar guardanapo na cabeça, que coloque onde quiser. O problema é quem o acompanha e quem paga a conta. Esse é o grande problema que nós temos que debater. Então, lamentável a postura da Delta, que se equivoca nesse momento. Eu quero depois aconselhar a todos que leiam o artigo de hoje do jornal o Globo, do Hélio Gaspari, do jornalista Hélio Gaspari, chamado Cabral quis ser chique, foi brega. O artigo do Hélio Gaspari é implacável, implacável. E ele chega a ser cruel com o governador. E tem um momento que ele diz: é vulgar, eu estou lendo o texto do Hélio Gaspari, é vulgar puxar celulares no Luiz XV e chega a ser brega filmar a cena, mas afinal é uma noite de festa. E nessa noite de festa tem momentos que são constrangedores. Do governador chegar para o empresário e falar: beija a sua mulher, abre a boca, é uma coisa, é uma desqualificação humana, não é uma desqualificação moral, é uma desqualificação humana, é constrangedor, é lamentável. Agora, eu não estou aqui para discutir o comportamento do governador, dos seus estratégicos secretários, porque não é à toa que quem aparece posando do lado do seu Cavendish é o Júlio Lopes e o Regis Fischner. E quem aparece nas bebedeiras é o secretário de saúde, Sérgio Cortes. Não é à toa que são esses os setores mais estratégicos para as noites parisienses. De um lado, os contratos com as empreiteiras, do outro lado, os contratos da saúde. Isso diz muito na arquitetura PMDBista de poder no Rio de Janeiro. Diz muito ao modelo de poder do PMDB do Rio de Janeiro. Essas estruturas corruptas que tem nas empreiteiras e na saúde, as suas grandes fontes. Por isso eram eles que estavam presentes lá, fora os outros bobos da corte. Mas, presidente, eu quero dizer que quando a gente fala da Delta, a gente está falando de uma empresa que o seu patrimônio líquido nos últimos 10 anos cresceu 804%. 804% de crescimento do patrimônio líquido nos últimos 10 anos. Estou falando de uma empresa que de 2007 a 2011 teve 1.417% de crescimento dos investimentos no governo federal. No governo federal. É curioso, porque sempre se diz: olha como é bom
nós temos o governo estadual bem articulado ao municipal, bem articulado ao federal. Também acho muito bom, mas não para isso, senhores. Mas não para fazer esse quintal de pouca vergonha e fazer com que a Delta pudesse operar dessa maneira em todos os governos. Talvez o problema não seja a Delta, talvez o problema sejam os governos. Então é uma empresa que cresceu assustadoramente e que tem 100% dos seus negócios com o poder público. A Delta tem todos os contratos com o poder público, hoje operando no Brasil inteiro, mas opera de uma maneira que aprendeu a operar no Rio de Janeiro, com o PMDB do Rio de Janeiro. Então, presidente, é curioso ver também para quem a Delta fez doações de campanha. A Delta doou 2 bilhões e 300, metade para o PMDB, metade para o PT. A doação da Delta de 2010 da campanha. Vejam para quem a Delta doou. Para quem foi a doação de campanha da Delta de 2010? Metade do valor, que não é pequeno, foi para a conta do PT, a outra metade para a conta do PMDB. Está lá declarado. Está lá declarado. O que isso significa em termos de Rio de Janeiro? E é com esse mesmo empresário, que tem isenções, que ganha contratos sem licitação, que é doador de campanha, que o governador viaja, e afinal de contas, essa viagem foi ou não foi uma viagem oficial? No momento inicial, disse que sim, agora diz que não. Se a viagem não foi oficial, quem pagou? Quem pagou essa viagem? Se foi o empreiteiro que pagou essa viagem, o governador cometeu crime e tem que sofrer impeachment. Se não foi o empreiteiro que pagou essa viagem, com que dinheiro que o governador pagou? Só falta dizer que foi com o dinheiro da primeira-dama, que é muito bem remunerada porque advoga para as empresas concessionárias do Estado, depois que ele assumiu o governo do Estado. Então é uma pouca vergonha sem limite. Perderam completamente qualquer limite. E a certeza da impunidade levou a essa pasmaceira, a essas cenas patéticas, que tem que ter uma resposta dessa casa. Quero dizer, senhor deputado, que eu, mais uma vez, assim como diversos outros, estou entrando com mais um pedido de CPI. Hoje, tem aqui, e vou pedir para que assinem, porque se não tem o que esconder, então não tem que ter medo de investigar. Então tem aqui, já tem outras CPIs na casa. Está aqui o deputado Paulo Ramos, que eu sei que já tem desde o ano passado, inclusive um pedido de CPI, mas estou apresentando uma outra para analisar todos os contratos da Delta. Vamos ver quem assina e quem não assina, porque aqui é uma questão republicana. Temos que assinar todos os pedidos de CPI para que a gente possa estar investigando esse absurdo. E os requerimentos de informação. Os requerimentos de informação que essa casa sequer publica. Deputado Paulo Ramos, no ano passado, 7 deputados, nós dois entre os quais, assinamos um requerimento de informação pedindo todos os contratos da Delta com o governo do Estado. Em junho de 2011, até hoje essa casa não publicou o nosso requerimento de informação, será cobrado hoje. Estou apresentando outro requerimento de informação, pedindo cópia dos contratos da SEDAI com a Delta, porque também é um mistério, e tem dinheiro que não acaba mais, quero saber quais são os contratos. Essa casa tem que dar resposta a isso. Essa casa não pode, nesse momento, servir de esconderijo para cretinice de governador. Essa casa, nesse momento, tem que atender ao interesse da população e não atender manobra de governador que sabe que a sua breguice vai custar caro. Eu quero, presidente, dizer que institucionalmente nós estamos agindo, politicamente também, mas institucionalmente. Tem aqui, então, pedido de CPI, requerimento de informação, uma série de pedidos que são fundamentais. E é muito importante que essa casa faça isso, porque o seu Cavendinsky, em uma das gravações, ele diz, seu Cavendinsky diz, abre aspas, se eu botar 30 milhões nas mãos de um político, eu sou convidado para coisa beça. Não foi a beça que ele falou não, mas para coisa beça. Isso quem diz é o seu Cavendinsky. Eu quero saber o seguinte, ele botou 30 milhões na mão de alguém, ou um pouco mais, para ser convidado para jantar em Paris, ou não? Porque quem diz que
quem diz que corrompe político é o Cavendish, o mesmo, tão amigo do governador. Então nós precisamos saber se é um caso só de amizade ou se é um caso evidente de corrupção. Corrupção. Não tem outro nome, presidente. É corrupção. E por fim, eu quero terminar com um pequeno trecho do texto do Hélio Gaspari, que ele diz o seguinte: deputado Paulo Ramos, deputada Lucinha e deputados aqui presentes no plenário. O álbum fecha com a fotografia de 4 senhoras gargalhantes no meio da rua, mostrando as solas de seus estiletos, 2 vermelhas, exibem como troféus os calçados de Louboutin. Nos pés de Victoria Beckham e Lady Gaga, eles têm a sua graça, mas tornaram-se adereços que, por manjados, tangenciam a vulgaridade. Não é à toa que Louboutin desenhou os modelos das dançarinas topless dos cabarés Crazy Horse. Então, senhor presidente, em se tratando do cabaré Rio de Janeiro, vai ter muito governo tendo que fazer topless para se manter.